Uma simples noite de tempestade pode mudar o destino de uma família inteira. Às vezes, o passado bate à nossa porta quando menos esperamos, carregando verdades que preferíamos não conhecer. E foi exatamente isso que aconteceu na mansão de Ricardo Almeida, um dos empresários mais respeitados de São Paulo. Tudo começou com uma batida tímida na porta, em plena madrugada chuvosa e com uma idosa frágil pedindo apenas um lugar para passar a noite. O que ela revelaria nas horas seguintes destruiria certezas, despertaria culpas e provaria que algumas dívidas do passado nunca podem ser esquecidas. A chuva caía forte naquela noite de junho. O vento sacudia as árvores do jardim imenso da mansão dos Almeida, localizada em um dos bairros mais nobres da capital paulista. Dentro da casa, tudo era silêncio e conforto. Ricardo Almeida, 52 anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhar sempre sério, terminava de revisar alguns contratos no escritório. Sua esposa, Verônica, estava no quarto assistindo a alguma série estrangeira, enquanto os filhos do casal, Bruno, de 22 anos, e Sofia, de 19, estavam em seus quartos mexendo nos celulares. Era quase meia-noite quando o interfone tocou. Ricardo franziu a testa. Quem poderia ser aquela hora? Ele se levantou, ajeitou a camisa social e caminhou até a entrada. Pelo monitor de segurança, viu uma figura pequena e encurvada embaixo de um guarda-chuva velho e rasgado. Era uma mulher idosa, encharcada, tremendo de frio. Ele hesitou por um instante. Sabia que não era seguro abrir a porta para estranhos, mas algo naquela imagem o incomodou profundamente. Havia uma fragilidade naqueles ombros curvados que tocou algo dentro dele. Ricardo abriu o portão eletrônico e caminhou até o portão social. Quando abriu a porta, viu a idosa de perto. Ela tinha o rosto marcado pelo tempo, os olhos fundos mas brilhantes e as mãos trêmulas segurando uma sacola plástica rasgada. As roupas estavam molhadas e surradas, os sapatos gastos deixavam ver os dedos dos pés. Ela olhou para ele com uma mistura de vergonha e esperança. Ricardo podia ver que aquela mulher tinha passado por muito. As rugas profundas no rosto não eram apenas marcas da idade. Eram histórias de sofrimento, de noites mal dormidas, de fome e frio. "Desculpe incomodar a essa hora, moço", ela disse com voz fraca e rouca. "Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Pode ser na garagem, no jardim, qualquer cantinho. Amanhã cedo eu vou embora, prometo. É que a chuva está muito forte e eu não tenho para onde ir. Eu ia tentar dormir embaixo de uma marquise ali na esquina, mas o vento está derrubando tudo." Ricardo sentiu o peito apertar. Ele não era de ajudar desconhecidos. Sua vida sempre foi regida por regras, contratos, números. Mas naquele momento, olhando para aquela mulher tão frágil, ele sentiu que não podia simplesmente fechar a porta. Não seria capaz de dormir sabendo que ela estava lá fora, debaixo da chuva, passando frio. "Entre, por favor", ele disse, abrindo espaço. "Vou pedir para prepararem um chá quente e algo para comer." A idosa entrou devagar, deixando um rastro de água no chão de mármore. Ela olhava ao redor com os olhos arregalados, como se estivesse entrando em um palácio. Nunca tinha visto tanta riqueza em toda a sua vida. Os lustres de cristal, os quadros nas paredes, os móveis caros. Tudo ali era diferente do mundo em que ela vivia. Verônica apareceu no corredor, os braços cruzados, o rosto carregado de desaprovação. Ela tinha acabado de ouvir o barulho na entrada e foi ver o que estava acontecendo. Quando viu a idosa molhada e maltrapilha entrando na casa, seu rosto se contorceu de nojo e raiva. "Ricardo, o que você está fazendo? Você conhece essa mulher? De onde ela veio?" "Ela só precisa de abrigo por uma noite, Verônica. Está chovendo muito lá fora." "Abrigo? Aqui na nossa casa? Você enlouqueceu?" A voz de Verônica era alta e ácida. "Manda ela para um hotel, dá dinheiro para ela, chama a assistência social, mas não traz uma estranha para dentro da nossa casa. E se ela for perigosa? E se ela roubar alguma coisa? Você não pensa nos riscos?" Ricardo respirou fundo.
Ele conhecia bem aquele tom da esposa. Verônica sempre foi fria, calculista, obcecada por aparências e status. Ela não suportava pobres, não suportava gente que ela considerava inferior. Para ela, aquela idosa não passava de um estorvo, um problema que não deveria entrar na vida deles. Ela vai ficar. Pode ir dormir, Verônica. Eu cuido disso. A esposa bufou. Jogou os cabelos loiros para trás e voltou para o quarto batendo os saltos no chão. Ricardo conduziu a idosa até a cozinha, onde pediu para a funcionária que ainda estava acordando preparar um chá e algumas torradas com manteiga. A idosa se sentou à mesa grande de madeira, ainda tremendo, e aceitou a toalha que ele ofereceu para se secar. Como a senhora se chama? Ricardo perguntou, sentando-se à sua frente. Celeste, Dona Celeste. Ela respondeu com um sorriso tímido. Muito obrigada pela bondade, moço. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Faz tempo que alguém não me trata com respeito. Não precisa agradecer. Aqui está segura. Pode ficar tranquila. Dona Celeste tomou o chá devagar, sentindo o calor voltar ao corpo. Ela olhou ao redor, observando a cozinha imensa, os eletrodomésticos de última geração, o lustre de cristal, a geladeira gigante de inox. Tudo ali respirava riqueza. Ela baixou os olhos, como se estivesse se sentindo deslocada, como se não merecesse estar ali. O senhor tem uma casa muito bonita, ela disse baixinho. Deve ter trabalhado muito para conseguir tudo isso. Ricardo deu um meio sorriso. Meu pai deixou um bom patrimônio. Eu só dei continuidade aos negócios dele. Ele foi um empresário de sucesso, construiu tudo do zero. Ao ouvir a palavra pai, Dona Celeste pareceu estremecer. Ela segurou a xícara com mais força e ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar distante, como se estivesse sendo transportada para outro tempo. Ricardo percebeu a mudança na expressão dela. A senhora está bem? Falei alguma coisa errada? Ela assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Desculpe aqui. O senhor me lembrou de algumas coisas do passado, coisas muito dolorosas. Quer conversar sobre isso? Às vezes falar ajuda. Dona Celeste hesitou. Ela olhou para aquele homem bem vestido, de aparência séria, mas olhar gentil, e sentiu que talvez fosse a hora de falar. Talvez fosse a hora de contar a verdade que guardava há tantos anos. Não era à toa que o destino tinha levado ela até aquela casa. Havia algo maior ali. Seu pai. Qual era o nome dele? Ricardo franziu a testa, surpreso com a pergunta. Augusto. Augusto Almeida. Por que a senhora pergunta? O rosto de Dona Celeste empalideceu. As mãos começaram a tremer mais forte e ela quase derrubou a xícara. Um solução presa na garganta queria sair, mas ela segurou. Ricardo se levantou, preocupado, e colocou a mão no ombro dela. Dona Celeste, o que foi? A senhora conheceu meu pai? Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Quando abriu os olhos novamente, havia uma dor profunda naquele olhar. Uma dor que tinha décadas, que tinha carregado sozinha por tempo demais. Conheci, sim. Augusto Almeida destruiu a minha vida. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi pesado, denso. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele puxou a cadeira novamente e sentou-se, os olhos fixos na idosa. Uma sensação estranha tomou conta dele. Medo, curiosidade, angústia. Como assim? O que o meu pai fez? Dona Celeste respirou fundo. Ela sabia que não havia mais volta. Era hora de contar tudo. E você? O que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Dona Celeste limpou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Ela olhou para Ricardo e começou a contar, com a voz embargada, cada detalhe de uma história que tinha guardado por décadas. Era o ano de 1987. Dona Celeste tinha apenas 34 anos e era uma mulher cheia de sonhos. Ela vivia em Campinas, no interior de São Paulo, com o marido dela, seu Antônio, e os 2 filhos pequenos, Gabriel e Luciana. A família tinha uma vida simples, mas feliz. Seu Antônio era dono de uma pequena metalúrgica, um negócio que ele construiu do zero, com as próprias mãos, trabalhando dia e noite. Meu marido era um homem honesto,
trabalhador. Ele acordava às 5 da manhã todos os dias, ia para a fábrica e só voltava à noite. Era um homem de palavra, sabe? Daqueles que quando prometia, cumpria. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. A metalúrgica empregava 10 pessoas da região. Todo mundo respeitava meu marido. A empresa não era grande, mas dava o suficiente para sustentar a família com dignidade. Eles tinham uma casa própria, modesta mas confortável, com um pequeno quintal onde as crianças brincavam. Dona Celeste trabalhava ao lado do marido, cuidando da parte administrativa. Ela era organizada, detalhista, e sonhava em ver os filhos crescerem e estudarem em boas escolas. A gente tinha planos, sabe? A gente queria fazer uma reforma na casa, comprar um carro melhor, dar uma vida mais confortável para os meninos. Meu Gabriel tinha 8 anos e sonhava em ser engenheiro. Minha Luciana tinha 6 e era a alegria da casa, sempre cantando, sempre sorrindo. Tudo parecia estar encaminhado. A vida era boa. Mas então, um homem apareceu. Um homem de terno bem cortado, sapatos engraxados, sorriso fácil e conversa mansa. Seu nome era Augusto Almeida. Ele se apresentou como um investidor de São Paulo, interessado em expandir negócios para o interior. Lembro até hoje da primeira vez que ele apareceu na fábrica. Era uma manhã de terça-feira. Ele desceu de um carro importado, todo arrumado, com uma pasta de couro. Falava bonito, elogiava tudo. Disse que tinha ouvido falar muito bem da nossa metalúrgica, que conhecia gente importante, que podia abrir portas. Augusto visitou a metalúrgica algumas vezes, elogiou o trabalho de seu Antônio, falou sobre parcerias vantajosas e oportunidades de crescimento. Disse que conhecia grandes empresas de São Paulo que poderiam fazer pedidos maiores, que ajudaria a modernizar a fábrica, que traria contratos milionários. Tudo o que seu Antônio precisava fazer era confiar nele e investir em algumas melhorias iniciais. Meu marido ficou empolgado. Ele via aquilo como a grande chance da vida. Eu tive um pressentimento ruim desde o começo. Não sei explicar, mas algo naquele homem me deixava desconfortável. Os olhos dele eram frios, sabe? Mesmo quando sorria, os olhos não sorriam junto. Dona Celeste contou que tentou alertar o marido. Pediu para ele ter cuidado, para não confiar tanto em alguém que mal conheciam. Mas seu Antônio estava convencido de que aquela era a oportunidade que eles esperavam. Augusto tinha documentos, contratos preliminares, referências. Tudo parecia legítimo. Ele me disse que eu estava sendo pessimista demais, que eu não acreditava no potencial dele. A gente até brigou por causa disso. Eu disse que não queria arriscar tudo o que a gente tinha construído. Mas ele insistiu. Disse que ia fazer aquilo com ou sem o meu apoio. Augusto convenceu seu Antônio a fazer um empréstimo bancário alto para comprar máquinas novas e matéria-prima em grande quantidade. Disse que os contratos estavam garantidos, que em poucos meses eles teriam lucro suficiente para pagar tudo e ainda sobrar muito dinheiro. O valor era alto, assustador, mas Augusto garantiu que não havia risco. Meu marido assinou o empréstimo. Foram 200 mil cruzados na época. Era muito dinheiro. Mais do que a gente tinha juntado em anos de trabalho. A gente colocou a casa como garantia. Eu tremia quando assinei os papéis. Sentia que estava fazendo um erro terrível. O empréstimo foi feito. As máquinas foram compradas. A matéria-prima chegou em caminhões. A fábrica estava cheia, pronta para começar a produção em grande escala. Só faltava uma coisa: os contratos que Augusto tinha prometido. Mas eles nunca chegaram. E Augusto Almeida sumiu. Da noite para o dia, ele desapareceu. Os telefones não atendiam mais. O escritório que ele dizia ter em São Paulo não existia. A gente foi até lá, bateu na porta, perguntou para os vizinhos. Ninguém conhecia nenhum Augusto Almeida. Foi como se ele nunca tivesse existido. Quando seu Antônio tentou entrar em contato com as empresas que Augusto dizia representar, descobriu que nenhuma delas tinha ouvido falar dele. Os contratos eram falsos. As referências eram falsas. Tudo tinha sido uma mentira elaborada. Aos poucos, a terrível verdade veio à tona. Tudo tinha sido um golpe. Meu marido ficou em choque.
Ele não conseguia acreditar que tinha sido enganado daquele jeito. Passou dias sem comer, sem dormir, só repetindo que tinha sido burro, que tinha colocado a família em risco por ganância. Dona Celeste fez uma pausa. A dor daquela lembrança ainda era viva, pulsante. Ricardo ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Ele sentia o estômago revirar. Cada palavra daquela mulher era como um soco no peito. A gente tentou fazer boletim de ocorrência, mas a polícia disse que era difícil encontrar golpistas assim. Eles mudavam de nome, de cidade, de identidade. Augusto Almeida provavelmente nem era o nome verdadeiro dele. A gente estava sozinho naquilo. A metalúrgica não tinha como funcionar sem os contratos. As máquinas novas ficaram paradas. A matéria-prima começou a estragar. Os funcionários precisaram ser demitidos. O empréstimo começou a vencer e eles não tinham como pagar. Em menos de 6 meses, tudo desmoronou. O banco executou a dívida. Tomou a fábrica, tomou as máquinas, tomou a nossa casa. A gente perdeu tudo. Tudo mesmo. Ficamos literalmente na rua, com 2 malas de roupa e as crianças assustadas, sem entender o que estava acontecendo. Ricardo passou a mão pelo rosto. Ele estava destruído por dentro. Seu pai, o homem que ele admirava, o homem que sempre foi seu exemplo, era um criminoso, um destruidor de famílias. Dona Celeste e eu sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Eu sei que você não sabia, meu filho. Homens como seu pai são espertos. Eles escondem muito bem o que fazem. Ela continuou contando. Depois de perder tudo, a família foi morar de favor na casa da irmã de Celeste. Seu Antônio tentou recomeçar, conseguiu alguns bicos, trabalhou como ajudante de pedreiro, motorista, qualquer coisa para tentar sustentar a família. Mas ele nunca foi o mesmo. A depressão tomou conta dele. Ele começou a beber para esquecer. Dizia que era um fracassado que tinha destruído a família. Eu tentava consolar. Dizia que não era culpa dele, mas ele não me ouvia. A culpa estava matando ele por dentro. 2 anos depois do golpe, seu Antônio teve um infarto fulminante. Ele estava trabalhando em uma obra quando sentiu a dor no peito. Caiu ali mesmo. Quando a ambulância chegou, já era tarde. Morreu aos 41 anos, com o coração partido pela tristeza e pela culpa. Eu fiquei viúva aos 36 anos, com 2 filhos pequenos para criar e sem nada. Absolutamente nada. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Ele não conseguia falar. Dona Celeste enxugou o próprio rosto e continuou. Gabriel e Luciana eram pequenos demais para entender tudo. A gente passou por muita dificuldade. Eu trabalhei como faxineira, cozinheira, lavadeira, babá, qualquer coisa para conseguir colocar comida na mesa. Minha irmã ajudou no que pôde, mas ela também tinha os problemas dela. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Dona Celeste. Ela trabalhava em 3, às vezes 4 empregos diferentes. Acordava às 4 da manhã para limpar uma casa, depois ia para outra casa lavar roupa, à tarde cozinhava em um restaurante pequeno e à noite ainda fazia faxina em um escritório. Chegava em casa quase meia-noite, exausta, com os pés inchados e as mãos machucadas de tanto esfregar chão. Os meninos cresceram me vendo ralando. Eles não tiveram infância de verdade. Não tiveram brinquedos, não tiveram festas de aniversário, não tiveram passeios. Tiveram só a dureza da vida. Gabriel, o filho mais velho, começou a se revoltar na adolescência. Ele via a mãe trabalhando tanto e ainda assim faltando tudo em casa. Via os colegas de escola com roupas novas, tênis de marca, celulares, e ele não tinha nada. A revolta foi crescendo dentro dele, virando raiva, virando ressentimento. Meu menino começou a andar com gente errada. Eu tentava conversar, mas ele não me ouvia. Dizia que eu era fraca, que não tinha dado nada para ele, que ele precisava se virar sozinho. Aos 18 anos, Gabriel tentou assaltar um mercadinho do bairro junto com outros 2 rapazes. Eles entraram armados, mas o dono do mercado reagiu e chamou a polícia. Gabriel foi preso em flagrante. Dona Celeste recebeu a notícia à noite quando voltava de um dos trabalhos. Ela correu para a delegacia desesperada. Quando eu vi meu filho atrás daquelas grades, eu desabei. Eu chorei tanto que achei que ia morrer ali. Meu menino,
aquele menino que eu embalei no colo, que eu cantava para dormir, estava preso. E eu sabia que a culpa era toda do Augusto Almeida. Foi ele quem destruiu o meu filho antes mesmo dele nascer para a vida. Gabriel foi condenado a 5 anos de prisão. Dona Celeste visitava ele todo mês, levava o pouco que podia. Ela vendia quentinhas nos finais de semana para conseguir dinheiro para as visitas. Ver o filho naquele lugar horrível, cercado de criminosos, a destruía por dentro. Quando ele saiu, eu achei que as coisas iam melhorar. Mas eu estava errada. Ele não conseguiu emprego em lugar nenhum. Ninguém contrata ex-presidiário. Ele tentou, juro que tentou, mas toda porta que batia, fechavam na cara dele. Gabriel acabou voltando para os bicos, para os trabalhos informais. Hoje, aos 42 anos, ele vivia de favor na casa de um amigo, fazendo pequenos serviços de pintura e conserto. O relacionamento com a mãe era distante, frio. Ele carregava muita mágoa. Ele me culpa por tudo. Diz que se o pai não tivesse morrido, se a gente não tivesse perdido tudo, a vida dele seria diferente. E ele tem razão. A vida dele seria diferente. A filha, Luciana, seguiu outro caminho. Ela sempre foi mais quieta, mais retraída. Na adolescência, ela só queria uma coisa: sair de casa. Fugir daquela vida de pobreza e sofrimento. Aos 17 anos, ela conheceu um rapaz 10 anos mais velho, um mecânico que parecia ter dinheiro. Ela se casou aos 18, grávida, achando que finalmente teria a vida que sempre sonhou. Eu tentei avisar ela. Disse que era muito nova, que não conhecia direito aquele homem. Mas ela não me ouviu. Disse que ia casar e pronto. Eu fui no casamento, ajudei no que pude, torci para que desse certo. Mas não deu certo. O marido de Luciana era violento. Ele bebia e batia nela. Dona Celeste descobriu quando a filha apareceu em casa com o rosto roxo e o olho inchado. Ela quis fazer boletim de ocorrência, quis tirar a filha de lá, mas Luciana tinha medo. Dizia que ele ia matá-la se ela saísse. Durante anos, minha filha viveu nesse inferno. Ela teve 3 filhos com ele. 3 crianças que cresceram vendo a mãe apanhar. Eu não conseguia fazer nada. Eu me sentia impotente. Só depois de quase 10 anos de casamento, quando ele quase matou ela de tanto bater, é que Luciana conseguiu forças para sair. Ela fugiu de madrugada com os 3 filhos, foi para a casa de uma prima no Ceará e nunca mais voltou. Hoje, ela vive lá, trabalhando em uma loja de roupas, tentando reerguer a vida. A gente quase não se fala. Ela diz que não quer lembrar do passado, que olhar para mim é lembrar de tudo que ela perdeu. Eu entendo ela. Eu não culpo ela. Mas dói. Dói muito. Ricardo ouvia tudo em silêncio, destruído. Ele pensava em seus próprios filhos, em Bruno e Sofia. Eles tinham tudo. Estudavam nas melhores escolas, tinham carros, viajavam para o exterior, nunca faltou nada. E tudo aquilo tinha sido pago com o sofrimento de pessoas como Dona Celeste. E a senhora, como sobreviveu todos esses anos? Dona Celeste deu um sorriso triste. Eu sobrevivi porque tinha fé, porque acreditava que Deus não ia me abandonar. E Ele não abandonou. No meio de tudo, sempre teve gente boa. Gente que me ajudou quando eu mais precisei. Ela contou sobre Dona Maria, uma vizinha evangélica que dividia o pouco que tinha. Sempre que sobrava comida, ela chamava Dona Celeste para almoçar. Quando faltava dinheiro para o aluguel, ela emprestava sem cobrar juros. Quando Dona Celeste estava doente e não conseguia trabalhar, Dona Maria cuidava dela como se fosse família. Dona Maria foi um anjo na minha vida. Ela me ensinou a ter fé, me ensinou a perdoar, me ensinou que mesmo no fundo do poço, Deus está lá. Teve também o Padre Júlio, da igreja do bairro. Quando ele soube da situação de Dona Celeste, ofereceu trabalho para ela na secretaria da paróquia. Não pagava muito, mas era um trabalho digno, com carteira assinada. Ela ficou lá por 10 anos, até o padre ser transferido para outra cidade. Tem gente boa no mundo, sabe? Gente que não tem nada e divide tudo. Gente que enxerga o próximo e estende a mão. Essas pessoas me salvaram. Teve a família Oliveira, que a acolheu quando ela ficou sem ter onde morar. Ela dormiu na casa deles por 6 meses, ajudando com a limpeza e cozinha em troca.
Eles a trataram como da família, nunca a fizeram sentir peso ou incômodo. Eu aprendi que a riqueza não está no dinheiro, está no coração das pessoas. Ricardo estava profundamente tocado. Ele olhava para aquela mulher, marcada pela vida, e via uma fortaleza que ele nunca tinha visto antes. Ela tinha perdido tudo, havia sofrido coisas inimagináveis, mas ainda tinha fé, ainda tinha bondade no coração. Dona Celeste, por que a senhora nunca procurou meu pai? Nunca tentou fazer justiça? Eu tentei. Logo depois que ele sumiu, eu fui em advogado, em delegacia, em todo canto, mas ninguém conseguiu achar ele. E eu não tinha dinheiro para pagar investigador particular, para continuar procurando. Com o tempo, eu desisti. Achei que nunca ia ter justiça, que ia ter que carregar aquela dor para sempre. Ela olhou nos olhos de Ricardo. Mas sabe de uma coisa? Eu não vim aqui hoje procurando vingança. Eu não vim para destruir sua família. Eu só queria um lugar para dormir. O destino me trouxe até aqui, e talvez seja para eu finalmente ter paz. Ricardo se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a chuva lá fora. Ele estava destruído por dentro. Toda a imagem que tinha do pai tinha desmoronado. Ele não era filho de um empresário honesto. Era filho de um golpista, de um criminoso que destruía famílias. Eu vou consertar isso, Dona Celeste. Eu não sei como ainda, mas eu vou. A senhora não vai sair daqui sem nada. Eu vou devolver tudo que meu pai roubou. Você não é responsável pelos erros do seu pai, meu filho. Mas eu sou responsável pelo que eu faço agora, Ricardo disse, a voz firme e decidida. E eu não vou fingir que não sei de nada. Eu não vou viver com esse peso na consciência. Naquela noite, Dona Celeste dormiu em um dos quartos de hóspedes da mansão. Era um quarto enorme, maior que toda a casa onde ela morou a vida inteira. A cama era macia, os lençóis cheiravam a lavanda, os travesseiros eram macios, mas mesmo com todo aquele conforto, ela demorou para dormir. As memórias voltaram todas de uma vez, como fantasmas que nunca a deixaram em paz. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Se inscreva em nosso canal e fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguiu pensar em outra coisa. Ele cancelou reuniões importantes, trancou-se no escritório e começou a investigar o passado do pai. Revirou documentos antigos que estavam guardados no porão da mansão. Procurou registros em cartórios. Conversou com advogados de sua confiança. Quanto mais ele descobria, pior ficava. Augusto Almeida não tinha enganado apenas a família de Dona Celeste. Tinha sido dezenas, talvez centenas de pessoas ao longo dos anos. Ricardo encontrou uma caixa velha no porão. Dentro dela, havia recortes de jornais antigos de várias cidades do interior de São Paulo. As manchetes eram parecidas. Empresários denunciam golpe. Investidor desaparece com dinheiro de pequenos negócios. Famílias perdem tudo em esquema fraudulento. Em alguns recortes havia fotos, e Ricardo reconheceu o pai em algumas delas, mas com nomes diferentes. Às vezes era Augusto Silva, outras vezes era Alberto Mendes, ou ainda André Costa. Meu Deus! Ele murmurou sozinho no escritório, sentindo náusea. Quantas famílias ele destruiu! Ele encontrou também cadernos velhos com anotações. Pareciam ser registros que o pai fazia sobre os golpes. Nomes de vítimas, valores roubados, cidades onde atuou. Era tudo muito organizado, frio, calculado. Como se para Augusto aquilo fosse apenas um negócio, não vidas sendo destruídas. Ricardo passou horas lendo aqueles documentos. Havia famílias que perderam pousadas, mercados, farmácias, transportadoras. Pequenos empresários que confiaram em Augusto e perderam tudo. E o pior, o pai nunca demonstrou remorso. Pelo contrário, quando finalmente se estabeleceu em São Paulo e fundou a empresa que hoje Ricardo administrava, ele viveu como um homem respeitável, frequentava clubes de elite, doava para a caridade para manter as aparências. Ele construiu uma vida de mentiras sobre o sofrimento de tanta gente, Ricardo disse para si mesmo, sentindo as lágrimas descerem. E eu vivi essa mentira sem saber.
Verônica observava tudo com crescente irritação. Ela via o marido obcecado com aquela idosa, gastando tempo e energia para desenterrar um passado que, na visão dela, deveria ficar enterrado. Para ela, aquilo era loucura. O pai dele já estava morto, não podia pagar pelos erros. Por que Ricardo tinha que se sacrificar? Uma noite, ela entrou no escritório sem bater. Ricardo, você está perdendo a cabeça? Aquela mulher aparece do nada, conta uma história qualquer e você acredita em tudo? Como você sabe que não é mentira? Não é mentira, Verônica. Eu encontrei provas, muitas provas. E daí? O que você vai fazer? Devolver o dinheiro? Vender tudo que a gente tem? Destruir a nossa vida, a vida dos nossos filhos, por causa de algo que aconteceu há 40 anos. Você está sendo irracional. Ricardo olhou para a esposa com uma frieza que ela nunca tinha visto antes. Eu vou fazer o que é certo. Vou devolver a Dona Celeste o que meu pai roubou dela. Certo? Verônica deu uma risada amarga, cruzando os braços. Certo é proteger a sua família, Ricardo. Proteger os seus filhos. Não essa velha que apareceu do nada. Ela viveu a vida dela até aqui sem esse dinheiro. Pode continuar vivendo. Você é fria demais, Verônica, e cruel. Eu sou realista. Você quer bancar o herói, o bonzinho, mas quem vai pagar a conta somos nós. Você vai comprometer o patrimônio da família inteira por causa de culpa? Culpa que não é sua. Mas é minha escolha tentar consertar. Verônica saiu batendo a porta. Ela estava furiosa. Não ia aceitar aquilo. Não ia deixar que uma desconhecida destruísse tudo que ela tinha conquistado. Ela tinha se casado com Ricardo pela posição social, pelo dinheiro, pelo status. E não ia abrir mão disso. Enquanto isso, Dona Celeste passava os dias na mansão. Ricardo insistiu para que ela ficasse até que ele resolvesse a situação. Ela aceitou, mas sentia-se desconfortável. Aquele não era o lugar dela. Ela era simples demais para aquele mundo de luxo. Passava o tempo lendo no jardim, conversando com a funcionária da cozinha, uma mulher chamada Joana que era gentil e atenciosa, e observando a vida daquela família que parecia ter tudo, mas que no fundo escondia tantas feridas. Bruno e Sofia, os filhos de Ricardo, começaram a se aproximar dela. Eles ficaram curiosos com a presença daquela idosa na casa. No começo, ficaram à distância, observando, mas aos poucos foram criando vínculo. Sofia foi a primeira a conversar. Ela se sentou ao lado de Dona Celeste no jardim e perguntou: "Por que a senhora está aqui na nossa casa?" Dona Celeste olhou para aquela jovem bonita de olhos curiosos e respondeu com carinho: "Seu pai está me ajudando. Querida, eu passei por momentos difíceis na vida e ele está sendo muito gentil comigo. A senhora não tem família?" "Tenho, mas a vida nos separou. Às vezes acontece assim." Sofia ficou em silêncio, pensativa. "Deve ser triste ficar longe da família." "É, mas aprendi que família não é só sangue. É quem está perto quando a gente precisa." Aquela conversa mexeu com Sofia. Ela nunca tinha pensado nisso. Sempre teve tudo. Sempre teve os pais por perto. Nunca sentiu falta de nada. Mas ao ouvir Dona Celeste, começou a perceber que havia um mundo inteiro de sofrimento que ela desconhecia. Bruno também se aproximou. Ele era mais calado, mais observador. Mas Dona Celeste percebeu que ele tinha um coração sensível. Ele começou a fazer perguntas sobre a vida dela, sobre como ela sobreviveu a tudo, sobre o que ela aprendeu. Vó Celeste, ele a chamava carinhosamente. "A senhora já foi feliz?" "Já, meu filho. Fui muito feliz antes de perder tudo. Tinha uma família, uma casa, sonhos. Mas aprendi que a felicidade não está nas coisas. Está nas pessoas. Está nos momentos simples. Está em acordar e ter saúde, em ter um prato de comida, em ter alguém que se importa com você. E a senhora ainda tem esperança?" "Sempre. Porque sem esperança a gente morre por dentro. E eu aprendi que enquanto tem vida, tem esperança." Bruno ouvia tudo em silêncio. Ele sempre foi criado em meio ao luxo. Nunca faltou nada. Mas ao ouvir Dona Celeste, começou a perceber o quanto era vazio ter tudo e não valorizar nada. Aquela mulher que tinha perdido tudo, tinha mais riqueza no coração
do que ele jamais teria. As semanas foram passando e Ricardo mergulhava cada vez mais fundo na investigação. Ele contratou um advogado especializado em crimes financeiros para ajudá-lo a calcular quanto seu pai tinha roubado de Dona Celeste e de outras vítimas. O advogado, Dr. Marcelo, era um homem sério e competente. Ele analisou todos os documentos que Ricardo forneceu e ficou chocado. Ricardo, seu pai era um criminoso profissional. Ele aplicou golpes durante pelo menos 15 anos antes de se estabelecer em São Paulo. Estamos falando de dezenas de vítimas e milhões de reais em valores atualizados. Ricardo passou a mão pelo cabelo, angustiado. Eu preciso fazer algo, Dr. Marcelo. Preciso pelo menos tentar compensar o que ele fez. E isso é louvável, mas você entende que não tem obrigação legal de fazer isso, certo? Você não é responsável pelos crimes do seu pai. Eu sei, mas eu sou responsável pelo que eu faço agora que sei a verdade. Vou começar devolvendo para Dona Celeste. Depois, vou tentar localizar outras vítimas. O advogado ajudou Ricardo a calcular o valor. Considerando o empréstimo que seu Antônio fez, a metalúrgica que foi perdida, a casa, e corrigindo tudo pela inflação ao longo de quase 40 anos, o valor chegava a mais de R$1.500.000. É uma quantia significativa, Dr. Marcelo disse. Você tem certeza disso? Tenho. Ela merece. E eu não vou conseguir dormir em paz se não fizer isso. Ricardo começou a organizar suas finanças. Ele vendeu alguns imóveis que tinha em nome próprio, negociou investimentos, reorganizou a empresa. Não comprometeria o futuro dos filhos, mas também não ficaria rico às custas do sofrimento alheio. Verônica acompanhava tudo com raiva crescente. Ela via o patrimônio diminuir, via o marido se desfazendo de bens. E não conseguia aceitar. Para ela, Ricardo estava enlouquecendo. Ela tentou convencer os filhos a ficarem do lado dela, mas Bruno e Sofia não concordaram. Mãe, o vovô fez coisas terríveis. O pai está tentando consertar, Bruno disse. Consertar? Ele está destruindo a nossa vida. Não, mãe, ele está sendo justo. E eu admiro ele por isso, Sofia completou. Verônica percebeu que estava perdendo não só o marido, mas também os filhos. E isso a deixou ainda mais desesperada. Foi então que ela tomou uma decisão terrível. Se ela não conseguia impedir Ricardo pela conversa, ia ter que usar outros meios. Ela não ia perder tudo sem lutar. Verônica conhecia pessoas influentes, pessoas sem escrúpulos que faziam qualquer coisa por dinheiro. Ela tinha uma amiga, Cláudia, que conhecia um homem que resolvia problemas. Verônica ligou para ela. Cláudia, preciso de um favor delicado. O que foi, querida? Preciso dar um susto em alguém, só um susto, para fazer a pessoa ir embora. Quem? Uma idosa que está na minha casa. Ela está fazendo meu marido enlouquecer. Preciso que ela assuma que vai embora. Não quero que machuquem ela de verdade. Só quero que fiquem com medo e vá embora. Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é sério, Verônica. Tem certeza? Tenho. Quanto custa? 5.000. Metade agora. Metade depois. Feito. Verônica pagou o dinheiro. Ela disse a si mesma que estava apenas assustando a velha, que não era nada grave. Mas, no fundo, ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Era uma tarde tranquila de quinta-feira. Dona Celeste estava caminhando pelo jardim da mansão, admirando as flores. Ela sempre gostou de jardins. Quando era jovem, tinha um pequeno jardim na casa onde morava com a família. Aquilo a fazia lembrar de tempos melhores. Ela estava perto das roseiras quando sentiu uma presença. De repente, um homem surgiu de trás de uma árvore grande. Ele estava com o rosto coberto por um capuz preto. Era alto, forte. Dona Celeste se assustou. Deu um passo para trás, o coração disparando. — Quem é o senhor? O que quer? Vai embora! O homem não respondeu. Ele avançou com passos rápidos, empurrando ela com força. Dona Celeste caiu no chão de pedra portuguesa, batendo a cabeça com um som terrível. A dor foi instantânea e intensa. Ela tentou gritar, mas o homem a segurou pelo braço, apertando com força brutal. — Escuta aqui, velha, ele disse com voz baixa e ameaçadora.
Some daqui. Esquece essa história e vai embora. Senão da próxima vez vai ser pior. Muito pior. Ele a sacudiu com violência e empurrou novamente. Dona Celeste bateu a cabeça mais uma vez e sentiu o gosto de sangue na boca. O homem saiu correndo. Pulou o muro do fundo e desapareceu. Dona Celeste ficou no chão, tonta, sangrando, com dores por todo o corpo. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A visão estava turva. Foi Mário, o jardineiro da mansão, quem a encontrou poucos minutos depois. Ele estava regando as plantas na parte de trás do jardim quando viu a cena. Correu até ela, desesperado, o coração na boca. Dona Celeste. Meu Deus! O que aconteceu? Quem fez isso com a senhora? Ela tentou falar, mas a voz não saía. Apenas um gemido de dor. Mário gritou por ajuda. Ricardo estava no escritório e ouviu o grito. Ele saiu correndo, seguido por Bruno e Sofia. Quando chegaram no jardim e viram Dona Celeste caída, ensanguentada, o rosto roxo e inchado, ficaram apavorados. "Chama a ambulância! Rápido!" Ricardo gritou, tirando o paletó e colocando debaixo da cabeça dela. Sofia estava chorando, desesperada. Bruno ligou para o SAMU. Mário segurava a mão de Dona Celeste, falando com ela. "Aguenta, Dona Celeste. Aguenta que a ajuda já vem. A senhora vai ficar bem. Vai ficar bem." Mas Dona Celeste estava perdendo a consciência. Ela olhou para Mário, tentou sorrir, mas a dor era demais. Fechou os olhos. A ambulância chegou em 15 minutos. Os paramédicos colocaram ela na maca, mediram os sinais vitais, colocaram máscara de oxigênio. Ricardo foi junto na ambulância. Bruno, Sofia e Mário foram no carro logo atrás. No hospital, os médicos agiram rápido. Dona Celeste foi levada direto para a emergência. Fizeram exames, raio-x, tomografia. O diagnóstico foi grave. Traumatismo craniano, fratura na costela, hematomas internos. Ela precisaria de cirurgia urgente. Ricardo ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, desesperado. Ele não conseguia parar de pensar em quem poderia ter feito aquilo. E então, uma terrível suspeita cruzou sua mente. Verônica. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para ela. Ela atendeu no terceiro toque, a voz calma demais, controlada demais. "O que foi, Ricardo? Foi você, não foi? Foi você quem mandou machucar a Dona Celeste." Silêncio do outro lado. "Não sei do que você está falando. Dona Celeste foi agredida. Está no hospital. Pode morrer. E eu sei que foi você, Verônica." Ela deu uma risada fria, sem humor. "Você não tem provas disso. Eu não preciso de provas. Eu sei quem você é. Sei do que você é capaz. E isso acaba aqui. Quando eu voltar para casa, quero você fora. Para sempre. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso sim. E vou. Você cruzou todas as linhas. Tentou matar uma pessoa inocente. Não quero mais te ver. Estamos acabados." Ele desligou. O coração batia acelerado, a raiva misturada com a dor. Ele tinha falhado em proteger Dona Celeste, mas não ia falhar de novo. Dona Celeste passou 3 dias na UTI. Os médicos trabalharam dia e noite para estabilizá-la. A cirurgia durou 4 horas. Tiveram que drenar o hematoma cerebral, tratar as fraturas, estancar hemorragias internas. Era um milagre ela ter sobrevivido. Aos 72 anos, o corpo dela era frágil, mas a força de vontade era imensa. Ricardo não saiu do hospital. Ele dormiu nas cadeiras da sala de espera, comeu sanduíches da lanchonete do hospital, ficou ali esperando notícias. Bruno e Sofia se revezavam para fazer companhia ao pai. Mário também estava sempre presente. Ele ficava sentado no corredor, em silêncio, as mãos juntas, rezando. No terceiro dia, Dona Celeste abriu os olhos. Era de manhã cedo. A enfermeira que estava checando os aparelhos notou o movimento e chamou o médico imediatamente. Dr. Paulo, o neurocirurgião, examinou ela rapidamente e sorriu. "Bem-vinda de volta, Dona Celeste. A senhora nos deu um susto e tanto." Ela tentou falar, mas a garganta estava seca. O médico ofereceu água com um canudo. Ela bebeu devagar. "Onde?"
Onde eu estou? No hospital. A senhora sofreu uma agressão grave, mas está se recuperando bem. As lembranças voltaram aos poucos. O jardim, o homem encapuzado, a queda, a dor. Ela fechou os olhos, tentando processar tudo. Ricardo foi avisado imediatamente. Ele correu para a UTI, mas só pôde vê-la através do vidro. Ela estava acordada, viva. Ele sentiu um alívio tão grande que as pernas quase falharam. Encostou a testa no vidro e chorou. Nos dias seguintes, Dona Celeste começou a se recuperar. Saiu da UTI, foi para um quarto particular que Ricardo providenciou. Era um quarto grande, confortável, com vista para um jardim. As visitas eram constantes. Bruno e Sofia iam todos os dias, levavam flores, frutas, conversavam com ela. Mas quem mais estava presente era Mário, o jardineiro. Mário tinha 58 anos, era viúvo, tinha perdido a esposa para um câncer agressivo 5 anos antes. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas de coração imenso. Desde que tinha encontrado Dona Celeste caída naquele dia, ele sentia uma conexão especial com ela. Ele não conseguia parar de pensar nela. Ele ia ao hospital todos os dias, de manhã cedo, antes de ir trabalhar, e à noite, depois do expediente. Levava frutas que colhia do jardim da mansão, levava flores que ele mesmo cultivava, conversava sobre as plantas, sobre o clima, sobre pequenas coisas do dia a dia. E Dona Celeste começou a esperar por aquelas visitas. Ela sentia algo diferente quando Mário estava por perto. Uma sensação de paz, de acolhimento. "Por que o senhor é tão gentil comigo?" Ela perguntou um dia, quando estavam sozinhos no quarto. Mário sorriu, meio sem graça, olhando para as próprias mãos calejadas. "Porque a senhora merece, Dona Celeste. A senhora passou por tanta coisa ruim na vida. Merece receber carinho. Merece ser tratada bem. O senhor também perdeu muita coisa, não é? Eu vejo nos seus olhos." "Perdi. Minha esposa era tudo para mim. A gente foi casado por 32 anos. Quando ela morreu, achei que nunca mais ia sentir alegria, que nunca mais ia querer olhar para outra pessoa. Mas aí a senhora apareceu. Dona Celeste sentiu o rosto corar. Fazia tanto tempo que ela não sentia aquele calor no peito, aquele frio na barriga. Desde que seu Antônio morreu, ela nunca tinha se permitido olhar para outro homem. Achava que era velhaco demais, que já tinha passado da idade. Mas Mário era diferente. Ele era gentil, verdadeiro, tinha um olhar doce. "A gente já está velho demais para essas coisas", ela disse, rindo baixinho. "Velho? A gente só está começando a viver de novo, Dona Celeste. Nunca é tarde para recomeçar." Eles ficaram se olhando em silêncio. Não precisavam dizer mais nada. Ali, naquele quarto de hospital, entre curativos e remédios, estava nascendo algo bonito. As semanas foram passando e a recuperação de Dona Celeste avançou melhor do que os médicos esperavam. Ela fez fisioterapia, começou a andar com andador, depois com bengala. Os hematomas foram sumindo, as dores diminuindo. Os médicos ficaram impressionados com a força de vontade dela. "A senhora tem um espírito guerreiro", Dr. Paulo disse, sorrindo. "Muita gente não sobreviveria ao que a senhora passou." Enquanto isso, Ricardo cuidava de tudo. Ele finalizou a separação de Verônica. Deu a ela uma parte justa do patrimônio, o suficiente para viver confortavelmente, mas nada além disso. Verônica tentou levar mais, contratou advogados agressivos, mas Ricardo tinha provas do envolvimento dela na agressão à Dona Celeste. Ele não entregou as provas à polícia porque não queria que seus filhos vissem a mãe presa, mas deixou claro que se ela continuasse a causar problemas, ele faria isso. Verônica aceitou o acordo. Ela saiu da mansão. Foi morar em um apartamento de luxo em outra região da cidade. Mas a culpa a perseguia. Todas as noites, ela tinha pesadelos com Dona Celeste caída no jardim, sangrando. Ela tentava se convencer de que só queria dar um susto, mas sabia que quase tinha matado uma pessoa, e essa culpa a destruía por dentro.
Ricardo também finalizou a venda dos imóveis e reuniu o valor que pretendia dar para Dona Celeste. Mas além do dinheiro, ele tomou outra decisão. Comprou uma casa espaçosa em um bairro tranquilo e arborizado de São Paulo. Era uma casa linda, com 3 quartos, uma sala grande, cozinha ampla e um jardim enorme cheio de árvores frutíferas. Era um lugar perfeito para Dona Celeste recomeçar a vida. Quando ela recebeu alta do hospital, quase 2 meses depois da agressão, Ricardo a levou até a casa. Ela estava sentada no banco do passageiro, olhando pela janela, vendo a cidade passar. Quando chegaram na rua, ela viu a casa e ficou impressionada. Que casa bonita, Ricardo. De quem é? É sua. Dona Celeste virou para ele sem entender. Como assim? Essa casa é sua, Dona Celeste. Eu comprei para você. É o seu novo lar. Ela começou a chorar. Chorou tanto que Ricardo precisou parar o carro. Ele segurou a mão dela. A senhora merece ter um lar, Dona Celeste. Um lugar onde possa viver em paz, com dignidade, sem medo. Ricardo, eu não sei o que dizer. Isso é demais. Não é demais. É o mínimo que eu posso fazer. Eles entraram na casa. Era linda. Os móveis eram novos, mas confortáveis. Nada muito luxuoso, mas tudo de qualidade. A cozinha estava equipada. Os quartos tinham camas, guarda-roupas. O jardim tinha um banco de madeira embaixo de uma jabuticabeira grande. Era perfeito. Dona Celeste caminhou devagar pela casa, tocando nos móveis, nas paredes, sentindo que aquilo era real. Depois de tantos anos dormindo em abrigos, em casas de favor, embaixo de pontes, ela finalmente tinha um lar de verdade. E Mário tinha pedido demissão da mansão assim que Dona Celeste recebeu alta. Ele disse para Ricardo que queria cuidar dela, que queria estar perto. Ricardo entendeu perfeitamente. Ele via nos olhos do jardineiro o mesmo brilho que via nos olhos de Dona Celeste quando falava dele. Vá com a minha bênção, Mário. Cuide bem dela. E você também. Venha aqui sempre que precisar. Essa casa está sempre aberta para vocês. Obrigado, Dr. Ricardo. O senhor mudou a vida da gente, da minha e da Dona Celeste. Mário se mudou para a casa. Ficou no quarto menor, dando espaço e respeitando Dona Celeste. Eles não tinham pressa. Sabiam que tinham o tempo que Deus quisesse dar para eles. Durante o dia, Mário cuidava do jardim, plantava verduras, consertava coisas na casa. Dona Celeste cozinhava, organizava. Aos poucos voltava a fazer as coisas que gostava. À tarde, eles sentavam no banco debaixo da jabuticabeira e conversavam. Sobre a vida, sobre o passado, sobre os sonhos que ainda tinham. Mário contava sobre a esposa, sobre como tinha sido o luto, sobre como era difícil seguir em frente sozinho. Dona Celeste contava sobre seu Antônio, sobre os filhos, sobre todas as perdas. Sabe, Celeste, eu achei que nunca mais ia querer estar perto de ninguém. Mas você mudou isso. Eu também achei que ia morrer sozinha, Mário. Que ia passar os últimos anos da minha vida sem ninguém. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, Mário juntou coragem e segurou a mão dela. Dona Celeste não tirou a mão. Ficou ali, sentindo o calor da mão calejada dele. Era um toque simples, mas significava tudo. Os meses foram passando e a vida foi se ajeitando. Dona Celeste e Mário viviam na casa, cuidavam do jardim juntos, recebiam visitas de Ricardo, Bruno e Sofia quase todos os finais de semana. Os jovens tinham criado um vínculo profundo com ela. Eles a chamavam de Vó Celeste e realmente a tratavam como avó. Levavam as namoradas para conhecer. Pediam conselhos, contavam sobre a faculdade, sobre os planos. Bruno tinha decidido largar a faculdade de administração que o pai queria que ele fizesse. Pai, eu não quero trabalhar com negócios. Quero fazer serviço social. Quero ajudar as pessoas de verdade, como a Vó Celeste me ensinou. Ricardo ficou orgulhoso. Ele abraçou o filho. Faça o que seu coração mandar, Bruno. Eu apoio você. Sofia também tinha mudado. Ela estava envolvida em projetos sociais na faculdade, levava roupas e alimentos para abrigos, organizava campanhas de arrecadação.
A convivência com Dona Celeste tinha despertado nela uma consciência social que nunca tinha tido. Vó, eu quero ser como você quando crescer. Forte, corajosa, cheia de fé. Dona Celeste sorriu e acariciou o rosto da menina. Você já é. Minha filha, você já é. Ricardo também tinha mudado profundamente. Ele tinha começado a tocar os negócios da família de forma diferente. Criou um fundo de reparação para tentar localizar outras vítimas dos golpes do pai. Contratou investigadores, publicou anúncios em jornais de várias cidades do interior. Ofereceu compensação para quem conseguisse provar que tinha sido vítima. Algumas pessoas apareceram. Um senhor de 70 anos que tinha perdido uma padaria em Ribeirão Preto. Uma mulher que perdeu uma loja de tecidos em Campinas. Um casal que perdeu uma transportadora em Sorocaba. Ricardo ouviu cada história com atenção, pediu desculpas em nome do pai e ofereceu uma compensação justa. Não era possível apagar o passado, mas era possível tentar amenizar a dor. Nem todos aceitaram o dinheiro. Alguns disseram que já tinham superado, que não precisavam mais. Outros simplesmente não foram encontrados. Mas Ricardo continuava tentando. Ele sabia que era a coisa certa a fazer. Uma noite ele estava jantando na casa de Dona Celeste junto com Mário, Bruno e Sofia. A mesa estava farta, simples mas gostosa. Dona Celeste tinha feito uma feijoada, farofa, couve. Todos comeram com vontade, rindo, contando histórias. Depois do jantar, eles ficaram na sala conversando. Mário estava sentado no sofá ao lado de Dona Celeste. E sem perceber, ela encostou a cabeça no ombro dele. Foi um gesto tão natural, tão bonito, que todos ficaram em silêncio observando. Vocês dois estão namorando? Sofia perguntou com um sorriso maroto. Dona Celeste ficou vermelha. Ai, menina, que pergunta é essa? É uma pergunta justa, Bruno disse rindo. A gente vê como vocês se olham. Mário deu uma risada e segurou a mão de Dona Celeste. A verdade é que a gente está assim. A gente se gosta. E não vejo razão para esconder isso. Dona Celeste olhou para ele surpresa, mas feliz. Ela apertou a mão dele. É verdade. Eu gosto muito do Mário. Ele é um homem bom. Me faz sentir viva de novo. Todos aplaudiram. Era uma cena linda. Duas pessoas que tinham sofrido tanto, que tinham perdido tanto, encontrando amor na fase mais madura da vida. Então, quando é o casamento? Ricardo perguntou. Mário e Dona Celeste se entreolharam. Casamento? Ela disse rindo. A gente já está velho demais para isso. Nunca se está velho demais para o amor, vó. Sofia disse. Se vocês se amam, casem. Façam uma festa. A gente organiza tudo. E foi assim que 3 meses depois, Dona Celeste e Mário se casaram em uma cerimônia simples, na igreja do bairro. Não tinha luxo, não tinha ostentação, só tinha amor. Dona Celeste usou um vestido branco simples, Mário estava de terno alugado. Ricardo foi o padrinho e Bruno e Sofia foram as testemunhas. A igreja estava cheia. Os vizinhos estavam lá. Os amigos que Dona Celeste tinha feito na comunidade. O padre Júlio, que tinha voltado só para celebrar a cerimônia. Dona Maria, que ainda era viva e estava emocionada. Foi um dos dias mais felizes da vida de Dona Celeste. Eu nunca imaginei que ia me casar de novo, ela disse para Mário, enquanto dançavam na pequena festa que fizeram no salão da igreja. A vida surpreende a gente, Celeste. Quando menos esperamos, ela nos dá presentes. E você é o meu maior presente. Eles se beijaram e todos aplaudiram. Era um amor tardio, mas verdadeiro. Era a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Os dois viviam felizes na casa. Dona Celeste retomou contato com os filhos. Foi difícil. Gabriel, depois de anos distante, aceitou o convite para visitar a mãe. Ele estava desconfiado no começo. Achava que era mentira, que a mãe não podia ter uma casa daquele tamanho, que estava vivendo de favor de alguém. Mas quando chegou e viu tudo, ficou sem palavras. Mãe, como você conseguiu tudo isso? Dona Celeste contou toda a história. Sobre a noite que bateu na porta da mansão, sobre Ricardo, sobre a verdade que revelou, sobre a reparação.
Gabriel ouviu tudo com os olhos marejados. Então o homem que destruiu a gente foi o pai desse Ricardo? Foi. Mas Ricardo não é o pai dele, Gabriel. Ricardo é um homem bom. Ele está tentando consertar o erro que não foi dele. Gabriel ficou em silêncio por muito tempo. Ele carregava tanta raiva, tanto ressentimento. Mas ao ouvir a mãe, ao ver ela feliz, ao ver que ela tinha conseguido perdoar, algo dentro dele começou a mudar. Eu passei a vida toda culpando todo mundo, mãe. Culpando você, culpando o pai, culpando o mundo. Mas talvez esteja na hora de eu tentar mudar. Dona Celeste abraçou o filho com força. Era um abraço que ela esperava há anos. Nunca é tarde, meu filho. Nunca. Gabriel começou a visitar a mãe com mais frequência. Conheceu Mário, conversou com ele, percebeu que era um homem de bom caráter. Conheceu Ricardo, Bruno e Sofia. Aos poucos foi se abrindo. Foi deixando a raiva ir embora. Ricardo até ofereceu um emprego para Gabriel na empresa, mas ele recusou. Obrigado, mas eu preciso fazer isso do meu jeito. Preciso provar para mim mesmo que consigo. Ricardo respeitou, mas ajudou Gabriel a conseguir um curso profissionalizante de marcenaria. Gabriel tinha jeito para trabalhar com madeira, sempre teve. Com o curso, ele conseguiu um emprego em uma marcenaria e começou a se reerguer. Luciana também veio visitar. Ela tinha se mudado do Ceará e estava morando em São Paulo, tentando reconstruir a vida. O reencontro com a mãe foi emocionante. Elas choraram juntas, abraçadas, pedindo perdão uma à outra pelas coisas que ficaram sem ser ditas, pelo tempo perdido. Mãe, eu sinto muito por ter me afastado. Eu estava com tanta raiva de tudo, tanta dor. Eu entendo, minha filha. Eu também estava. Mas a raiva passou. E agora, só resta o amor. Luciana trouxe os 3 filhos para conhecer a avó. Eram crianças lindas, cheias de vida. Dona Celeste chorou ao abraçá-los. Eram seus netos, a continuação da família que ela achava que tinha perdido para sempre. Aos poucos, a família que tinha sido destruída pelo golpe de Augusto Almeida estava se reconstruindo. Não era a mesma família de antes. Nunca seria. As cicatrizes estavam lá, as perdas eram irreparáveis. Mas era uma família, e isso já era mais do que Dona Celeste ousava sonhar. Ricardo também refez a vida. Ele conheceu uma mulher chamada Helena, professora de literatura em uma escola pública. Helena tinha 45 anos, era viúva, tinha perdido o marido em um acidente de carro alguns anos antes. Ela era simples, doce, inteligente, completamente diferente de Verônica. Eles se conheceram em uma feira de livros. Ricardo estava comprando alguns livros para doar para uma biblioteca comunitária que ele estava ajudando a montar, e Helena estava no estande de literatura brasileira. Começaram a conversar sobre livros, sobre autores, e a conversa fluiu naturalmente. Helena não sabia quem era Ricardo. Não sabia que ele era rico, dono de empresa. Para ela, ele era apenas um homem interessante que gostava de livros. E foi isso que Ricardo amou nela, a autenticidade. Helena não estava interessada em dinheiro ou status. Estava interessada em quem ele era como pessoa. Eles começaram a se encontrar. Iam em cafés, caminhavam no parque, conversavam sobre a vida. Helena admirava a transformação que Ricardo tinha passado. Ele contou toda a história sobre o pai, sobre Dona Celeste, sobre a decisão de reparar o passado. Você é um homem raro, Ricardo. Não é fácil reconhecer os erros e tentar consertar, mesmo quando os erros não são seus. Eu não tive escolha. Depois que conheci Dona Celeste, não consegui mais viver na mentira. Ela me mostrou o que é ter dignidade de verdade. Os dois começaram a namorar e, 1 ano depois, se casaram. A cerimônia foi na casa de Dona Celeste, no jardim que ela e Mário cuidavam com tanto carinho. Foi uma festa linda, simples, cheia de gente querida. Dona Celeste estava radiante. Ver Ricardo feliz, ao lado de uma mulher boa, era mais uma vitória. Bruno discursou na festa e falou sobre a importância de Dona Celeste na vida de todos eles. Vó Celeste nos ensinou que o dinheiro não vale nada se não tivermos humanidade. Ela nos mostrou que é possível recomeçar, perdoar e amar de novo. Ela é a razão de sermos pessoas melhores hoje. Por isso,
Eu faço este brinde. A Vó Celeste, a mulher mais forte que eu conheço. Todos levantaram os copos e brindaram. Dona Celeste estava sentada ao lado de Mário, segurando a mão dele, os olhos brilhando de alegria e lágrimas. Quem diria, ela sussurrou para ele, que uma noite de chuva ia mudar tudo. O destino é sábio, Celeste. Ele nos levou um para o outro. Os anos foram passando e aquela família, formada pelas circunstâncias mais improváveis, se tornou cada vez mais unida. Dona Celeste celebrou seu aniversário de 80 anos em grande estilo. A casa estava cheia de gente. Ricardo, Helena, Bruno com a namorada, Sofia com o namorado, Gabriel com a nova companheira, Luciana com os filhos, Mário, os vizinhos, amigos da igreja, Dona Maria, Padre Júlio. Era uma festa grande, cheia de vida. Eles fizeram um churrasco no jardim. Tinha música, tinha risadas, tinha crianças correndo. Dona Celeste olhou para tudo aquilo e não conseguiu segurar as lágrimas. Eu passei tantos anos sozinha, perdida, sem rumo. Achei que ia morrer sem ter mais nada, sem ninguém. Mas Deus me deu uma segunda chance. Me deu uma família, me deu amor e me deu todos vocês. Sofia se aproximou e entregou um presente para ela. Era um álbum de fotos grande. Dentro estavam todas as memórias que eles construíram juntos nos últimos anos. Festas, almoços de domingo, passeios no parque, fotos da casa, fotos do jardim, sorrisos, abraços. Cada página era um pedaço de felicidade. Dona Celeste folheou o álbum devagar. Cada foto era uma emoção nova. Ela via o próprio rosto nas fotos, mais velho, mais marcado, mais feliz. Via Mário sempre ao seu lado, com aquele sorriso gentil. Via Ricardo, Bruno e Sofia, via Gabriel e Luciana, via os netos. Esse é o maior tesouro que eu podia receber, ela disse abraçando Sofia. Não tem preço. Bruno também tinha um presente. Era um quadro pintado por ele mesmo. Ele tinha começado a fazer aulas de pintura como hobby e tinha pintado o jardim da casa de Dona Celeste, com a jabuticabeira, o banco de madeira, as flores coloridas. Era lindo. Esse é o lugar onde a gente sempre vai lembrar de você, vó. Aqui nesse jardim, a gente aprendeu o que é amor de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, Dona Celeste e Mário ficaram sentados no banco debaixo da jabuticabeira, olhando as estrelas. A noite estava clara, fresca, perfeita. Você tem medo da morte, Celeste? Mário perguntou de repente. Ela pensou por um momento. Não mais. Eu vivi, amei, perdoei, recebi amor. Não tenho mais nada a temer. E você? Eu também não. Porque sei que tudo valeu a pena. Cada momento ao seu lado valeu a pena. Eles ficaram ali, em silêncio, de mãos dadas, sentindo a brisa suave da noite. Aquele era o lugar deles. Aquela era a paz que eles mereciam. Ricardo também estava em paz. Ele olhava pela janela da sala, vendo Dona Celeste e Mário no jardim. Ele pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou no pai, nos erros, nas dores. Mas também pensou nas lições, no perdão, no amor. Ele abraçou Helena e sussurrou. Eu quero que nossos filhos cresçam conhecendo essa história. Quero que eles saibam que sempre é possível consertar o que está errado. Quero que eles saibam que a verdadeira riqueza está nas pessoas, não nas coisas. Eles vão saber, porque eles vão ter você como exemplo. E vão ter a Vó Celeste. Bruno tinha terminado a faculdade de serviço social e estava trabalhando em uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Ele dizia que Dona Celeste era a inspiração dele, que cada pessoa que ele ajudava, ele pensava nela e em tudo que ela tinha passado. Sofia tinha se formado em pedagogia e estava dando aulas voluntárias em uma comunidade carente. Ela ensinava crianças a ler e escrever e dizia que aquilo era o que dava sentido para a vida dela. Vó Celeste me ensinou que a gente não precisa ser rico para fazer diferença. A gente só precisa ter coração. Gabriel tinha aberto a própria marcenaria. Não era grande, mas estava crescendo. Ele fazia móveis sob medida, trabalhava com madeira de reflorestamento.
Tinha orgulho do que fazia. Ele tinha voltado a sorrir. Tinha voltado a ter esperança. Luciana tinha conseguido um emprego bom em uma empresa de eventos. Ela estava reconstruindo a vida, criando os filhos longe da violência. Ela visitava a mãe todo mês e dizia que Dona Celeste era a mulher mais forte que ela conhecia. Mãe, eu quero ser como você. Quero ter essa força, essa fé. Você já tem, minha filha. Você só precisa acreditar. Passaram-se mais alguns anos. Dona Celeste estava com 83 anos e Mário com 66. Eles continuavam vivendo na casa, cuidando do jardim, recebendo as visitas da família. A saúde de Dona Celeste estava mais frágil, mas o espírito continuava forte. Uma tarde de domingo, todos estavam reunidos para um almoço. A mesa estava grande com comida farta. Tinha arroz, feijão, carne assada, saladas, farofa, maionese. Tinha sobremesa, refrigerante, suco. Tinha amor. Estavam todos ali, Ricardo e Helena, Bruno e a esposa dele, Sofia e o marido, Gabriel e a companheira, Luciana e os filhos, Mário. A casa estava cheia de vida, de risadas, de histórias. Depois do almoço, eles ficaram na sala conversando. Dona Celeste estava sentada na poltrona preferida dela, com uma manta nas pernas, mesmo sendo verão. Ela olhava para todos com um sorriso no rosto. Eu quero agradecer a todos vocês, ela disse de repente, e todos ficaram em silêncio. Por terem me dado essa segunda chance, por terem me mostrado que a vida ainda vale a pena, por terem me dado uma família de novo. Vó, a gente que agradece, Bruno disse. Você mudou a gente, fez a gente ser melhor. É verdade, Sofia completou. Antes de conhecer você, a gente era vazio, tinha tudo, mas não tinha nada. Você ensinou a gente a ser humano. Ricardo se aproximou e se ajoelhou na frente de Dona Celeste. Você salvou a minha família, Dona Celeste. Salvou a mim. Eu estava vivendo uma mentira e você me mostrou a verdade. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Dona Celeste tocou o rosto dele com a mão trêmula. Você me salvou, Ricardo. Eu estava sozinha, sem nada, e você me deu tudo. Me deu dignidade, me deu um lar, me deu uma família. Você é um homem bom. Seu pai errou muito, mas você consertou. E isso vale mais do que tudo. Mário se aproximou e segurou a mão dela. E você me deu um motivo para viver de novo, Celeste. Eu estava morto por dentro e você me trouxe de volta à vida. Eles se beijaram e todos aplaudiram. Era uma cena bonita, cheia de amor e gratidão. Naquela noite, quando todos foram embora, Dona Celeste e Mário ficaram sentados no jardim, como sempre faziam. A noite estava estrelada, linda. Dona Celeste olhava para o céu e pensava em tudo. Você acha que seu Antônio está orgulhoso de mim? Ela perguntou de repente. Tenho certeza que sim. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eu sinto falta dele, mesmo depois de todos esses anos. Ele foi meu primeiro amor. Eu sei, e eu não tenho ciúme disso, porque eu sei que você também me ama. Amo, muito. Você é meu recomeço, Mário, minha segunda chance. Eles ficaram ali por horas, em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Não precisavam de palavras. O amor estava ali, palpável, real. Alguns meses depois, Dona Celeste começou a sentir dores fortes. Mário a levou ao médico. Depois de vários exames, descobriram que ela estava com um problema no coração. Nada grave, mas precisava de cuidados. O médico recomendou repouso, medicação, menos esforço. Dona Celeste, a senhora precisa descansar mais. O coração da senhora já trabalhou demais na vida. Ela obedeceu. Diminuiu o ritmo, descansava mais, deixava Mário cuidar de tudo. Mas mesmo assim, ela estava feliz. Não tinha medo. Sabia que tinha vivido plenamente, que tinha amado, que tinha sido amada. Ricardo, Bruno e Sofia a visitavam quase todos os dias. Eles conversavam, lembravam das histórias, riam juntos. Dona Celeste gostava especialmente de ouvir as histórias dos netos de Luciana.
das coisas engraçadas que eles faziam. Um dia, Bruno levou a notícia de que ele e a esposa estavam esperando o primeiro filho. "Vó, você vai ser bisavó!" Dona Celeste chorou de emoção. "Eu vou conhecer o bebê?" "Vai sim, faltam só 5 meses." Ela segurou a mão dele com força. "Eu vou esperar, vou lutar para esperar." E ela esperou. 5 meses depois, nasceu Lorenzo, um menino lindo, cheio de vida. Dona Celeste estava no hospital quando ele nasceu. Ela estava fraca, mas fez questão de estar lá. Quando colocaram o bebê nos braços dela, ela chorou. Ele é perfeito, tão pequenino, tão inocente. Ele tem o nome do bisavô, vó, Lorenzo Antônio. Dona Celeste olhou para Bruno com os olhos marejados. Seu Antônio ia amar isso. Ia amar saber que o nome dele continua vivo. Ela beijou a testa do bebê. "Seja forte, pequeno. Seja bom. Seja justo. E nunca esqueça de onde você veio." Aquele foi um dos dias mais felizes da vida de Dona Celeste. Ela tinha vivido o suficiente para ver a família crescer, para ver a continuação da vida. E isso era tudo o que ela precisava. Mais alguns anos se passaram. Dona Celeste estava com 87 anos agora. A saúde estava mais frágil, mas ela continuava lúcida, continuava conversando, continuava rindo. Mário cuidava dela com todo o amor do mundo. Ele preparava as refeições, dava os remédios nos horários certos, lia para ela quando ela estava cansada. A família continuava unida. Os almoços de domingo nunca pararam. Agora tinha mais gente. Lorenzo já estava com 4 anos, correndo pelo jardim. Sofia também tinha tido uma filha, Cecília. Gabriel tinha se casado e estava esperando o primeiro filho. A família de Dona Celeste tinha crescido, tinha se multiplicado. Uma tarde, Dona Celeste estava sentada no banco debaixo da jabuticabeira, observando as crianças brincarem no jardim. Mário estava ao lado dela, como sempre. Ela olhou para ele e sorriu. "Eu vivi mais do que eu merecia, Mário." "Não diga isso. Você merece o mundo inteiro." "Eu tive o mundo inteiro. Tive você. Tive essa família. Tive amor. O que mais uma pessoa pode querer? Nada. Absolutamente nada." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Quando eu for, não fique triste. Fique feliz por tudo que a gente viveu. Eu vou tentar, mas vai ser difícil viver sem você. Você não vai viver sem mim. Eu vou estar sempre aqui," ela disse, tocando o peito dele, onde estava o coração. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, ouvindo as risadas das crianças, sentindo o vento no rosto. Dona Celeste viveu até os 90 anos. Ela faleceu em paz, em casa, cercada de amor. Estava deitada na cama, com Mário segurando sua mão, com Ricardo, Bruno, Sofia, Gabriel e Luciana ao redor. Ela fechou os olhos devagar, com um sorriso no rosto, e partiu. O velório foi lindo. A casa estava cheia de flores, de gente. Todos que ela tinha tocado ao longo da vida estavam lá. Dona Maria, mesmo velhinha, estava lá. Padre Júlio celebrou a missa de corpo presente. As pessoas contavam histórias sobre ela, sobre como ela tinha sido forte, sobre como tinha ensinado todo mundo a ter fé. Ela era um exemplo de vida, Ricardo disse no discurso. Ela perdeu tudo, mas nunca perdeu a dignidade. Ela foi traída, mas nunca perdeu a capacidade de amar. Ela sofreu, mas nunca perdeu a fé. Dona Celeste nos ensinou que não importa o que a vida tire de nós, sempre podemos recomeçar. Sempre podemos escolher o amor. Sempre podemos escolher o perdão. Todos choraram, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Porque todos sabiam que Dona Celeste tinha vivido plenamente, tinha amado e sido amada. Tinha cumprido sua missão na terra. Mário viveu mais alguns anos na casa. Ele cuidava do jardim como se fosse um santuário, mantinha tudo do jeito que ela gostava. As flores que ela amava continuaram a florescer. O banco debaixo da jabuticabeira continuava lá, e Mário sentava ali todas as tardes, conversando com ela como se ela ainda estivesse ali. Ricardo, Bruno e Sofia continuaram visitando. A casa nunca ficou vazia. Era o lugar onde a família se reunia para lembrar, para agradecer, para honrar a memória de Dona Celeste.
e a história dela continuou viva. Ricardo mandou escrever um livro sobre ela, sobre a jornada dela, sobre as lições que ela ensinou. O livro foi distribuído gratuitamente em escolas, bibliotecas, comunidades. A história de Dona Celeste tocou milhares de pessoas, inspirou mudanças, despertou consciências. Bruno continuou trabalhando na ONG, ajudando pessoas em situação de rua. Toda vez que ele ajudava alguém, ele pensava nela. Sofia continuou dando aulas, formando crianças, plantando sementes de bondade. Gabriel prosperou na marcenaria e sempre que fazia um móvel, dedicava para a mãe. Luciana criou os filhos com os valores que aprendeu com Dona Celeste: honestidade, fé, amor. E Lorenzo, o bisneto, cresceu ouvindo as histórias sobre a bisavó. Ele nunca a esqueceu. Quando ficou adulto, ele também escolheu um caminho de ajudar as pessoas, seguindo o exemplo dela. A história de Dona Celeste provou que uma pessoa pode fazer diferença, que é possível perdoar, que é possível recomeçar, que o amor sempre vence. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Nos mostram que nunca é tarde para corrigir os erros do passado, que o perdão liberta e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo em meio à dor. Dona Celeste, Ricardo, Mário, Bruno, Sofia. Cada um deles aprendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de fazer pelos outros. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem. Deixe nos comentários. Você teria feito o mesmo no lugar de Ricardo? Qual parte dessa história mais te emocionou? Eu quero saber sua opinião. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima história.